Duarte, o Mago Estelar. Eu vim aqui agora para falar um pouco da minha história, de onde, como assim um Mago Estelar, de onde veio essa ideia de mago. Para poder falar como eu me tornei no mago, eu vou começar lá do início, começar bem lá do início mesmo. Acho que eu devia ter uns 2 anos mais ou menos. Eu me lembro também dos amiguinhos que eu tinha. Eu tinha 3 amiguinhos que ficavam andando nas paredes, só que eles eram sombra. Eram sombra de uns capetinha, como se fosse uns cupido com asinha, chifrinho, rabinho, que ficavam brincando. Eles me acompanharam por muito tempo. Sei que com o tempo eu parei de ver e parei de conversar com eles, que eu conseguia conversar, eu conseguia entender eles. Com o tempo eu parei de conversar com eles e comecei a sentir eles perto de mim. Eu já estava com 5 anos mais ou menos, eu fui para Rio Grande e uma viagem astral que eu me lembro até hoje, da hora que eu saí do corpo, que eu fui numa igreja, que a gente foi visitar no outro dia. Só que no sonho que eu tive um dia antes, nessa igreja tinha um caixão de vidro, e dentro desse caixão de vidro tinha uma imagem que estava chorando. E eu sei que no outro dia a gente foi na igreja e eu não quis entrar porque aí eu falei como era a igreja. Eu detalhei todo, como detalhe por detalhe, como o que ia estar acontecendo ali dentro, onde que ia estar o caixão, e com a imagem chorando. E eu não quis entrar na igreja. Sei que meu pai e minha mãe voltaram e me pegaram ali na frente. Como eu estava batendo o pé, treinando, que não queria entrar, eles chegaram e me falaram: Márcio, tá tudo certo, só que a imagem não tá chorando. Tudo que tu falou estava correto, só que ela não tá ali, mas não tá chorando. Só que eu enxergava ela chorando. Ele sempre foi um bandista, ele sempre foi espírita, ele incorporava, ele era um médium muito forte. E sendo ele um médium muito forte, ele ia nas casas de religião e me levava junto. E eu achava aquilo dali pra mim a melhor coisa que tinha. Porque tinha bar, tinha doce, eu tinha um monte de amiguinho, eu brincava. Só que não é legal para uma criança ter a terceira visão, ou desperta, conseguir enxergar as entidades. Porque para mim aquilo dali me assustava. No mesmo tempo que eu gostava, eu sabia que eu ia enxergar alguma coisa estranha. E eu acabava sempre enxergando. Quando descobriram que eu enxergava isso aí, começaram a me levar mais frequentemente ainda nessas casas. E então, como eu enxergava as entidades, me levavam para ver se aquelas entidades ou aquele médium estava incorporado. E eu fiz isso muitas vezes. Alguns eles iam entre 10, 15 médiuns para desmascarar aquilo lá, e eu tava junto, que não era, que eu não tava enxergando, eles já começavam a agir de outra forma. Eu comecei a gostar daquilo ali, comecei a participar das rodas. Então, com muito cedo, eu sei que eu já incorporava. Isso foi desperto em mim muito cedo e foi trabalhado em mim. Só que não era aquilo ali que eu queria, porque me assustava. Então eu me afastei, eu não queria estar participando disso. Apesar de achar legal, gostar, ter todo... Isso me assustava. Quando eu comecei a me afastar e comecei a negar, eu fui dormir na casa da minha avó. E a minha tia tinha um quarto só dela. E nesse dia daí eles estavam na praia e a avó pegou e me botou dormir no quarto da minha tia. Tinha uma boneca preta, gigante, assim, né, aquelas nega maluca atrás da porta. E ali foi minha primeira experiência que eu tive.
Porque quando apagou as luzes que a avó foi dormir, eu escutei uma risada no quarto. Eu vi uma mão branca passando na cama. Quando eu vi aquela mão branca passando na cama, eu escutei um barulho na porta. Eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Eu já estava sentindo, eu já estava todo arrepiado. Eu sentia ainda os meus amigos. Eu tentei correr para abrir a porta e eu fui agarrado pelo pé. Onde eu comecei a gritar para minha avó, eu gritava, mas minha voz não saía. Eu consegui enxergar aquela boneca me agarrando e me puxando. Ela tinha a força de uma criança da minha idade, mais ou menos. Eu comecei a me debater e chutar as coisas, aí a avó foi lá e me pegou e puxou minha orelha e disse por que eu estava fazendo essa bagunça, tocando as coisas tudo no chão. Botou a boneca na porta de novo. Eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Eu sei que a minha reação de quando ela fechou a porta foi de pavor. Foi simplesmente, eu estava sentindo um pavor tão grande que eu não queria ter aquilo ali. Para mim não servia, eu era uma criança, eu não queria estar sentindo, eu não queria estar vendo, eu não queria estar mais participando daquilo ali, mas eu não tinha mais como negar aquilo ali. Eu fui atacado algumas vezes ainda naquela noite, eu não dormi mais naquele quarto. Do lado, todos os quadros dela, os olhos me acompanhavam. Por onde eu passava assim, eles viravam o rosto, ficavam me cuidando. Aí eu falei pro pai, pedi ajuda para ele. Ele disse que ia me ajudar e começou a me ensinar como me defender, qual oração certa fazer quando eu estivesse mal. Eu tinha bronquite, eu sei que eu tive quase morri por causa disso quando era pequeno. Eu me lembro do hospital, me lembro e a mãe e o pai estavam saindo, indo embora, eu tinha que ficar ali respirando por oxigênio. Então essas lembranças são muito fortes porque eu tinha, ao mesmo tempo que eles estavam indo embora, eu sabia que os meus amigos que estavam comigo não iam me abandonar, e eu enxergava eles. Tinha vários outros amigos que eu enxergava também, que eram senhores de idade, pessoas de branco, era médico que vinha falar comigo, só que só eu enxergava, mas eu sabia que era só eu que enxergava. Então aquilo me deixava calmo, porque eu sabia que eu estava bem. Eu não estava sozinho, eu não precisava ficar chorando e ficar com medo. Quando eu estava no hospital ali sozinho, eu conheci um senhor de branco que veio e falou comigo, se apresentou para mim como Bob. Passou um tempo, eu já estava começando a explorar já a minha espiritualidade e pedi para meu pai me ensinar o que ele fazia de noite, porque eu sabia que ele fazia alguma coisa de noite. Aí ele me falou que aquilo ali era gnose, era viagem astral. Então na viagem astral e na gnose que ele me ensinou, foi de um valor muito grande para minha história de mago. Porque dentro da viagem astral, comecei a conhecer outros caminhos. A primeira vez que eu saí do corpo, eu tinha 8 anos. E eu não saí, eu fiquei pela metade do corpo em pé, gritando e na cama. A segunda vez eu já consegui sair do corpo e conseguia dar uns passos mais longos. Eu não voava, eu não corria, eu não atravessava a parede. Eu estava dentro de uma realidade, só que dentro dessa realidade eu conseguia ser mais leve. Eu lia muito gibi, então eu levei aquilo ali para dentro da gnose, dentro do ensinamento que eu tinha um mestre que me ensinava, que meu pai era mestre em gnose. Aquele ensinamento me levou a começar a querer voar, querer ir para outros lugares. Então eu comecei que nem o Hulk, pulando por cima de prédio. Depois eu comecei a ir mais longe que nem o Homem-Aranha. Depois eu comecei a voar que nem o Super-Homem, porque eram as minhas referências que eu tinha
e eu conseguia levar aquilo ali para a viagem astral. Eu conseguia transformar minha pele em ferro. Eu sabia que cada anel, cada corrente que eu tinha, eu conseguia transformar aquilo ali num outro elemento, num outro metal, em alguma outra coisa na viagem astral. Então eu criei um projeto, como eu fazia para ir, um passo a passo, como eu fazia para chegar na viagem astral, como eu fazia para fazer o desdobramento, toda aquela técnica que eu criei, 9 anos, dos 8 aos 9 anos, eu uso até hoje, porque é que nem andar de bicicleta, tu não tem como tu esquecer, tu vai fazer sempre.